É um banho de sangue, um moedor de carne brutal no qual a Rússia envia seus soldados. A cidade de Pokrovsk se tornou um pesadelo que assombra sonhos e rouba almas. A Rússia achava que era dona da cidade, agiam como se fosse deles. Algo ruim aconteceu com a Rússia em Pokrovsk, enviando soldados russos para o além que merecem. No dia 9 de fevereiro, a Rússia tentou mais um ataque a Pokrovsk. Isso não é nada incomum. No dia anterior, houve 312 confrontos em toda a Ucrânia, sendo 72 deles ocorrendo no eixo de Pokrovsk. Mas havia algo diferente nesse ataque. Ele foi maior, envolveu vários grupos móveis de assalto, somando uma companhia inteira de assalto com equipamentos militares. Esse não foi um ataque comum. Estava claro que a Rússia se preparou e investiu tudo nesse ataque, tentando conquistar um avanço em uma cidade que se tornou um verdadeiro deserto para a vida de seus soldados há mais de um ano. Isso teria funcionado se a Ucrânia não monitorasse o ataque. As forças de Putin não esperavam que a unidade espartana da Ucrânia estivesse atenta. Segundo o Kiev Post, a unidade espartana, grupo de reconhecimento aéreo ucraniano, identificou os movimentos russos a tempo de a Ucrânia impedi-los, para atacar com força e destruir a ofensiva russa antes mesmo de começar, deixando toda a companhia de assalto e seu equipamento em ruínas. Isso nem parecia uma luta, foi um banho de sangue, serviu de lembrete às forças russas. Quem tentar entrar em Pokrovsk não sairá vivo. A Rússia está começando a entender isso, e suas tropas estão falando sobre Pokrovsk. Entrar nesse setor é uma sentença de morte, mas voltaremos a isso em breve. A Ucrânia não só afirmou ter destruído uma companhia de assalto, como também comprovou. Em postagem no Telegram, a Força-Tarefa da Ucrânia afirmou que a Rússia perdeu tudo o que dedicou à ofensiva em Pokrovsk em apenas 2 dias. A unidade espartana estava no centro de tudo e, graças aos seus drones, pudemos ver o que ocorreu com os soldados azarados de Putin. Em um vídeo de 1 minuto postado no Telegram, vemos a mesma história se repetir diversas vezes. Drones descem como fantasmas na noite, e soldados russos desavisados, além de equipamentos ao ar livre, ignoravam o que viria. Até que são atingidos, drones FPV avançam e entregam suas cargas explosivas repetidas vezes, tudo sob os olhos atentos dos drones de reconhecimento das unidades espartanas. Soldados isolados tentam se esconder sob árvores e percebem o real significado disso. No inverno, com as folhas caídas, ficam completamente expostos. Munições são lançadas sobre aqueles que os drones não conseguem alcançar diretamente. Isso não foi uma batalha, mas um massacre justificado de soldados russos que pensaram que chegariam a Pokrovsk. Finalmente capturaram uma cidade que Putin disse que queria tomar, lá no verão de 2025. O vídeo das forças conjuntas é brutal e sangrento demais para o YouTube, mas sabemos o que ocorreu depois. Como diz o Kiev Post, uma companhia de assalto russa normalmente varia entre 45 e 360 soldados, dependendo do tipo de unidade. Mesmo na faixa mais baixa desse espectro, a Rússia acabou de sofrer uma perda enorme. Incluindo o equipamento nessa equação, a Ucrânia também enfraqueceu severamente qualquer ataque futuro que a Rússia tente contra Pokrovsk. Quando dizemos que algo ruim aconteceu com a Rússia em Pokrovsk, não falamos só da destruição de soldados, mas também da Ucrânia minando o moral deles. Eles sabem que é mais provável verem o interior de um caixão do que a cidade que deveriam capturar. As forças de Putin estão insatisfeitas e agora reclamam do que ocorre com elas em Pokrovsk. Isso não surpreende, considerando as muitas mortes causadas pela Ucrânia. Logo você verá como a situação da Rússia está ruim na frente perdida. Primeiro, além dos drones FPV destrutivos da Ucrânia, as forças russas agora enfrentam 2 grandes problemas na frente de Pokrovsk. Ambos foram revelados por um militar ucraniano anônimo que administra o canal militar no Telegram. Militar afirma que não só a Ucrânia destrói forças russas em Pokrovsk. Esses soldados também enfrentam o espectro do General Inverno, mas essa força mítica não favorece a Rússia. A logística está no mínimo, e os russos permanecem em trincheiras há semanas. Amputações frequentes entre o inimigo, muitas vezes sem evacuação, explica o militar. Esta é a guerra de Putin. Ele envia milhares de soldados para o eixo de Pokrovsk, apenas para que fiquem sentados esperando na lama fria e molhada até serem levados para a morte. Muitos nem chegam a março. Ao conhecer as temperaturas de Pokrovsk e os efeitos do frio extremo, você entende o motivo.
No momento da criação deste vídeo, a temperatura durante o dia em Bukrovsk era de congelantes menos 3 graus Celsius ou cerca de 26,6 graus Fahrenheit. Se os soldados russos não tremem com pesadelos sobre um futuro assustador em Bukrovsk, tremem com os ventos gelados que sacodem seus corpos. O pior é que essas temperaturas são o melhor momento do dia para um soldado russo à noite, no dia em que este vídeo foi feito. Nuvens vão cobrir o céu e as temperaturas em Bukrovsk vão despencar para mortais menos 17 graus Celsius ou apenas 1,4 grau Fahrenheit. Essas não são temperaturas isoladas em Bukrovsk. A cidade está dominada pelo inverno. É isso que os soldados russos enfrentam diariamente. Não surpreende que a queimadura pelo frio esteja tão intensa. Quando um soldado se agacha em uma trincheira sem proteção real contra o frio, morrer queimado pelo frio parece ainda pior do que ser abatido por um drone FPV. Pelo menos o drone pode matar o soldado instantaneamente. Já com a queimadura pelo frio, ele vê seus membros apodrecerem sem poder fazer nada. A queimadura superficial pelo frio faz as camadas superiores da pele ficarem brancas e cerosas, segundo o site do Exército dos Estados Unidos. Ao toque, a pele parece dura, quase emborrachada. Ainda há esperança para o soldado, pois a carne está macia. Talvez saiam da situação criada por Putin com ferimentos leves. Com o passar dos dias e sem serem levados para Bukrovsk, os soldados veem o congelamento virar gangrena. A pele deles fica dormente e inchada. Nas raras ocasiões em que o soldado realmente encontra uma fonte de calor, ele corre até ela, apenas para descobrir que sua pele congelada descongela tão rapidamente que fica vermelha e incrivelmente dolorida. Se esse soldado tivesse 10 dias para se recuperar, sua pele voltaria ao normal, mas ele é enviado de volta ao frio e a geada o atinge novamente. Desta vez, uma beliscada virou mordida. A queimadura pelo frio congela não só o tecido da pele, mas muitas vezes o músculo e o osso que ficam por trás desse tecido. O soldado observa a pele mudar de cor, vermelha, depois azul acinzentada com bolhas horríveis, e por fim, azul escura quase preta. Nesse ponto, a amputação é inevitável. E como diz o dono do canal militar no Telegram, não haverá evacuação. Soldados russos com queimaduras de frio têm membros amputados e depois são enviados para morrer em Bukrovsk, caso não morram nas trincheiras antes. Para os soldados de Putin, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem iguais. Em março de 2022, um mês após o início da guerra, o iPaper noticiou que soldados russos sofriam queimaduras de frio. Antes, soldados russos eram forçados a carregar corpos de colegas mortos, enquanto eram destruídos pelas defesas ucranianas. Agora, a Rússia apenas abandona seus mortos, que ficam como monumentos congelados à loucura de Putin. O congelamento persiste e, segundo a reportagem do iPaper, as forças russas ainda enfrentarão pelo menos mais um mês desse horror antes de fugirem do frio. É uma boa notícia, pelo menos quando o frio acabar. Os soldados estarão mais aquecidos ao marchar para a morte inevitável em Bukrovsk. Em breve revelaremos a segunda grande reclamação que agita a linha de frente russa, enquanto os soldados de Putin aguardam seus destinos em Pokrovsk. Antes, você assiste ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito. Voltando ao militar não identificado e ao seu canal no Telegram. Eles ainda comentam sobre os desafios enfrentados pelos capachos de Putin em Bukrovsk. A escassez de coletes à prova de balas na linha de frente russa faz com que soldados sejam obrigados a entrar em Pokrovsk sem proteção básica. Isso poderia dar a eles chance de sobreviver a um confronto com as forças da Ucrânia. Você pode argumentar que coletes à prova de balas não vão adiantar muito contra os drones da Ucrânia, e você estará certo. Ainda assim, o que essa falta de proteção mostra para nós é que há uma escassez generalizada até mesmo dos equipamentos mais básicos. Esse é um dos principais motivos para as forças de assalto russas rumo a Pokrovsk serem destruídas em grande número. Já vimos isso antes com o exército da Rússia e queimaduras pelo frio. Em novembro, o Telegraph informou que tropas de Putin em Liman eram enviadas aos ataques sem colete à prova de balas e muitas vezes sem capacete. Assim como Bukrovsk, Liman é uma cidade na região de Donetsk, que Putin está tentando capturar e, também, assim como Bukrovsk, ela virou uma armadilha mortal para soldados russos, devido às defesas ucranianas e à avareza de Putin. A lógica do Kremlin é simples. Para que fornecer coletes e capacetes aos soldados se drones os destroem de qualquer forma? De certo modo faz sentido, mesmo que distorcido.
Mas isso não vai servir de consolo para os invasores de Pokrovsk, que estão sendo enviados para os ataques quase sem nenhum equipamento de proteção nas costas. Mesmo no nível psicológico mais básico, esses soldados vão se sentir nus, expostos. E quando ouvirem o zumbido dos drones, como tantos ouviram durante o recente ataque catastrófico da Rússia a Bukrovsk, tudo o que vão sentir é pavor enquanto o inevitável se aproxima. Se tiverem sorte, soldados russos em Pokrovsk podem conseguir blindagem de outro lugar. Capachos de Putin fazem isso a boa parte da guerra. Novos soldados russos recebem coletes à prova de balas falsos desde outubro de 2022. Naquela época, a Rússia ao menos fingia se importar com seus soldados. Há muitos relatos de pessoas comprando botas e coletes à prova de balas para soldados na linha de frente em casa. Chega a um ponto em que o Kremlin está permitindo que pessoas que já foram arrasadas financeiramente encontrem mais uma maneira de pagar pela guerra que Putin começou. Isso nos leva à última reclamação destacada pelo militar ucraniano. As forças russas sabem das mortes em massa e estão revoltadas, mas o alto comando trata isso como estratégia. A principal reclamação dos russos são as perdas. O último russo disse que do grupo de 40 só 7 sobreviveram. O militar afirma isso no Telegram, provavelmente referindo-se a um soldado russo capturado que revelou essa informação à Ucrânia. Aqui vemos a perda de mais de 3/4 de uma unidade, tudo por causa do banho de sangue em Pokrovsk. E tem mais de onde isso veio, muito mais mesmo. Em outubro, David Axe escreveu em sua coluna Trench Arc que a Rússia já havia perdido impressionantes 100 mil soldados até aquele momento em 2025 em suas tentativas de tomar Pokrovsk. A situação já era ruim para as forças de Putin, e só tem piorado agora que o inverno chegou, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A Rússia perdeu mais de 90 mil soldados em toda a linha de frente durante os últimos 3 meses de 2025. Nem todos esses soldados foram perdidos em Bakrovsk, mas essa cidade é o foco principal de Putin agora. É seguro presumir que a maioria dos 90 mil passou pelo moedor de carne de Bokrovsk. As coisas não melhoraram para a Rússia em janeiro, já que os drones da Ucrânia mataram pelo menos mais 30 mil durante o primeiro mês de 2026. Depois vêm as proporções, 2 delas, que explicam por que Bukrovsk agora assombra os sonhos de muitos soldados russos. A primeira dessas proporções foi revelada pelo coronel Vladimir Polovoy, chefe de comunicações do 7º Corpo de Resposta Rápida Aerotransportada da Ucrânia. Em entrevista ao Obozua, Polovoy comentou sobre a vantagem numérica da Rússia em Pokrovsk e afirmou que isso reflete uma postura do Kremlin de considerar soldados russos descartáveis. Isso é visto na proporção entre perdas médicas e irrecuperáveis. Ou seja, o inimigo atualmente tem 130 feridos para cada 100 mortos, mas nós temos de 500 a 600 feridos para cada 100 mortos. Em outras palavras, os soldados russos estão morrendo devido a drones, congelamento e tudo o mais que a Ucrânia implantou em Bukrovsk. Feridos estão sendo deixados para trás como vítimas, enquanto a Ucrânia evacua e trata seus próprios feridos. Um soldado tratado pode se recuperar, e um soldado recuperado pode voltar ao campo de batalha quando chegar a hora certa. A segunda proporção é ainda mais interessante e foi revelada pelo militar que administra o canal no Telegram. Eles afirmam que, apesar das perdas médias de 1 para 10, a proporção de pessoal é de 1 para 5 ou 6. Assim, se temos 10 soldados, eles têm 60. Essa proporção pode parecer desfavorável para a Ucrânia, pois mostra a grande diferença de mão de obra. Porém, o militar não menciona que essa diferença com a Rússia está diminuindo em Pokrovsk. Tudo isso é resultado de incidentes como o de 9 de fevereiro. Como sabemos, em outubro Zelensky afirmou que as forças russas superavam as ucranianas em 8 para 1 em Pokrovsk. Naquele período, a Rússia enviou cerca de 170 mil soldados para Bukrovsk, enquanto a Ucrânia contava com pouco mais de 21 mil defensores. Mas confira a proporção novamente. No início do inverno, em Pokrovsk, a vantagem da Rússia era de 8 para 1, segundo um canal militar no Telegram. Agora caiu para 6 para 1. Sem saber exatamente quantos soldados a Ucrânia perdeu na defesa de Pokrovsk nos últimos meses, é difícil traduzir isso em perdas precisas para a Rússia. Mas se assumirmos que a Ucrânia não perdeu ninguém, então temos o seguinte: o número máximo de soldados russos restantes em Bukrovsk será de cerca de 127.500. Isso representa mais de 44 mil russos mortos em Bukrovsk nos últimos 3 meses. Esse é o melhor cenário para a Rússia. A Ucrânia perderia defensores, então a força russa em Bukrovsk deve ser ainda menor. Se a Ucrânia perdeu 5 mil soldados em 3 meses,
restam cerca de 16 mil defensores. Multiplique por 6, conforme a proporção do canal militar no Telegram. E isso deixa 96 mil russos em Bukrovsk, ou, colocando de outra forma, 74 mil soldados russos mortos discutindo sobre isso. Sem considerar os números, muitos soldados de Putin enfrentam a morte ao serem enviados para o banho de sangue em Pokrovsk. Mas, de alguma forma, vai ficar ainda pior. Vamos imaginar que a Rússia capturou Bukrovsk. É uma possibilidade, especialmente porque Putin está disposto a enviar bucha de canhão para o setor de Pakrovsk, repetidas vezes. Quando a cidade cair, não haverá alívio nem despertar desse pesadelo para os soldados da Rússia. Após a captura de Bukrovsk, eles serão obrigados a avançar e logo enfrentarão outro cenário infernal, tornando o que passaram em Pakrovsk parecer um piquenique, diz Polovoy. Além disso, após Pokrovsk-Mionrad, há novas linhas de defesa, valas antitanque, uma linha de dentes de dragão, arame farpado, arame laminado e campos minados, segundo ele. Ele conta uma história de soldados russos ficando presos em uma das valas, como aquelas que ficam além de Pokrovsk, acrescentando: em 2 dias, ele contou cerca de 50 corpos russos. Então, nesses lugares estreitos onde eles tentaram penetrar, nós concentramos nosso fogo, nossos esforços e nossas minas. Estamos literalmente destruindo o inimigo a cada passo do avanço deles. Polovoy está se referindo às defesas massivas criadas pela Ucrânia entre Bokrovsk e a fortaleza, o cinturão de cidades que ainda restam para a Rússia capturar em Donetsk. Esse cinturão precisa ser derrubado para que a Rússia conquiste o Oblast de Donetsk. Segundo Polovoy, mais 3 anos de inferno aguardam as forças russas, já arrastadas por um pesadelo em Bokrovsk. Bokrovsk. O banho de sangue será pequeno diante do que a Rússia enfrentará para atingir o objetivo final de Putin de capturar Donetsk. Os soldados da Rússia sentem que seus sonhos estão sendo assombrados neste momento. Eles não fazem ideia de quão ruim as coisas vão ficar para eles se Bukrovsk cair. A próxima tarefa deles é marchar para uma zona de morte ainda maior e mais perigosa do que tudo o que já viram na cidade que ainda não capturaram. A estratégia defensiva da Ucrânia visa desgastar as forças russas e tem sido espetacular. Esta defesa da zona de morte faz a Rússia pagar caro em sangue por cada pedaço da Ucrânia conquistado. Reduzida, eficaz e baseada em drones, essa estratégia está acabando com a Rússia, e você pode saber mais sobre isso no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para não perder o que vem por aí, e como sempre, muito obrigado por assistir.